Olá, o Armarinho está no ar e hoje a gente vai falar sobre cidades. Cidades na Amazônia, urbanismo social. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre esses temas, a conversa é aqui, olha. É o Tricô que está começando agora, não é isso, Rita? É isso aí. E para não perder este episódio e todos os outros que estão demais, não deixa de seguir a gente nas redes sociais, @armarinhopdc, a gente está no Instagram, no Twitter, a gente está por aí. E assina o nosso canal no YouTube, por favorzinho. Assina, aciona as notificações para não perder nenhum episódio. Então, vamos falar sobre cidades? Eu amo esse tema, olha, eu acho que se eu tiver Ninguém chance... sabe, né, que tu amas. Mas eu tenho aprendido... A mulher que é do circular, ninguém sabe. Mas eu tenho aprendido, é um tema que cada vez mais me dá vontade de aprender sobre ele, e eu estou aqui do lado do Lucas Nassar, que é um arquiteto urbanista especialista em urbanismo social, aqui mesmo de Belém, e criador do Laboratório da Cidade. E o Lucas, por exemplo, faz parte dessa nova, né, jovem guarda dos urbanistas, e ele ensina muito a mim, né, e tantos outros. Então, super bem-vindo, Lucas. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui, lisonjeado, porque passou tanta gente incrível já por aqui que eu acompanho. É bacana. Só vem gente incrível. Só vem gente incrível. Com exceção de mim. Assim. Não, você também. Tá na lista dos incríveis. Lucas, vamos lá. Que cidade que a gente quer? É a mesma cidade para todo mundo? A minha cidade é a mesma da tua, né? E aí tem o recorte de gênero, que é a mesma do motorista de ônibus, é a mesma de quem está dentro de ônibus ou quem está dormindo na parada de ônibus? Sim e não, né? Não é a mesma, e isso é bom porque a cidade ela tem que ser para todos, né? E a cidade é um processo, ela não é algo estático, né? Ela não é um objeto que tem início e fim, uma coisa finita, né? Ela é um processo, ela tem vida, as pessoas mudam, então a cidade sempre vai mudar, né? Então ela não é a mesma para todo mundo, tanto do ponto de vista da conotação negativa de que há uma desigualdade profunda na forma como a gente constrói nossas cidades, mas ela nem deveria ser a mesma para todos, porque todos têm necessidades diferentes, né? Tu mesmo pontuaste como o gênero é um fator determinante para a forma como a gente usufrui da cidade, né? As mulheres têm outros desafios, tanto de questões culturais, sociais, quanto de desafios do machismo, né? Da misoginia e por aí vai, né? Então, hoje a gente sabe, por exemplo, se a gente se atém à questão de gênero, que as rotas que as mulheres fazem na cidade são completamente diferentes das dos homens, porque geralmente a nossa cultura, que é uma cultura machista, ela impõe à mulher o cuidado com a criança, o cuidado com o idoso, né? Ela tem muito mais paradas, muito mais missões ao longo do dia, né? E isso vai fazendo com que ela diminua o raio de abrangência que ela pode ocupar da cidade, por exemplo, né? Quando o transporte coletivo ele é deficitário, como é o caso da cidade de Belém e da maior parte das cidades brasileiras, isso vai diminuir o raio geográfico mesmo que ela vai poder andar ao longo do dia, por renda, enfim. Quando a família, por exemplo, tem um carro, quem usa esse carro é geralmente o homem, a mulher tem que ir de transporte coletivo. No caso da mulher, só fazendo um parêntese, ainda tem um outro detalhe. Tem lugares que nós mulheres não podemos, pelos quais nós não podemos passar, porque se algo nos acontecer naqueles lugares, nós vamos ser responsabilizadas. Quem mandou estar nesse lugar a essa hora, dependendo também da hora. Exato, não é só o local, é a hora também, né? Então tem horários que você pode visitar certos lugares. Certos lugares, Então, para nós mulheres, tem lugares interditados e tem horas interditadas também. Ou seja, o direito à cidade para uma mulher, para uma criança, para um idoso, ele é prejudicado. A raça é outra questão, outro recorte fundamental, né? A gente vive, tem uma pesquisa que é linda, fantástica, ganhou um prêmio de melhor pesquisa de mestrado do Brasil, que é daqui da UFPA, do Thales Miranda, que mostra como o racismo ambiental ele está intrinsecamente conectado com as nossas cidades, né? Ele criou um mapa, que inclusive a gente pode conversar um pouco sobre isso, que a gente aproveitou na exposição que o Lab da Cidade tem hoje lá no Fórum Land, que é o Museu Itinerante da Amazônia, que ele mostra o mapa de inundações, de suscetibilidade de inundações na cidade de Belém, e ele compara com renda e raça, e vai mostrar como quem está vivendo em áreas suscetíveis à inundação
são pessoas pretas e pardas e de renda baixa. Né? Tá totalmente conectada. Né? Outros fatores são muito importantes, né? A forma como a gente trata as idades, né? Como a cidade não é construída para os idosos, não é construída para as crianças, né? E a gente no laboratório da cidade considera que as crianças são um bioindicador, né? Elas são como vagalumes que atestam a qualidade ambiental de um espaço. Eu amei isso, vagalumes, que coisa linda isso. Né? Elas atestam um bioindicador que mostra se a cidade é boa, tem criança na rua. Se não tem criança na rua, tem algum problema muito sério com aquele ambiente urbano. Né? É como os biólogos que chegam numa floresta e avaliam se tem determinados animais ali, é um bom sinal. E se não tiver, é um mau sinal. Exato. E a gente, quando vai pensar no nosso... Eu cheguei a pegar um pouco disso, né? A minha infância ainda foi brincando na rua. Hoje as crianças não são bem-vindas. A cidade não é feita para criança, ela não é desenhada para criança. É mais uma questão de vitimizar, né? De culpar a vítima, na verdade. Né? Como a gente faz com as mulheres, né? Que estão no lugar errado, na hora errada. Criança, quando é atropelada ou alguma coisa do tipo, é porque está no lugar errado. A rua não é mais para criança, né? A rua é para carro. Por outro lado, a gente tem os prédios cada vez mais sendo quase como núcleos, né, fechados em si mesmo, com tudo ali dentro. Os condomínios, e os condomínios, né, horizontais e verticais. Os horizontais e os verticais, né? Você tem academia, brinquedoteca, não sei o quê. A priori, assim, para quem está nesses condomínios, parece tudo muito bacana, confortável. Qual é o efeito colateral disso para a cidade? Essas cidades, esses condomínios acabam virando grandes rusgas na cidade, são feridas, né? São vácuos, porque quanto mais a gente tiver interações, quanto mais fácil for a gente encontrar o outro, mais segura vai ser a cidade, né? Mas o que acontece? A gente tende a acreditar ou a simplesmente aceitar o fato de que é melhor eu me isolar para eu garantir o meu, é uma posição bem individualista, e que com isso eu vou ter a segurança do portão para dentro. Primeiro que a gente não tem essa segurança do portão para dentro, porque a gente tem vários casos aí de, inclusive, condomínios sendo invadidos, enfim, atacados. E isso piora o problema, né? Existe uma teoria no urbanismo que se chama teoria da janela quebrada, que ela vai falar sobre isso, né? A teoria da janela quebrada ela foi usada muito mal pela polícia nos Estados Unidos, mas é uma deturpação da teoria. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre o que ela é. Muita gente deve ter ouvido falar já. Mas ela começa com a pesquisa de um carro, 2 carros, na verdade, em territórios diferentes, em bairros diferentes nos Estados Unidos. Um deles é largado pela mesma quantidade de dias e está intacto, ele está inteiro. E outro é largado com uma janela quebrada. O carro que está intacto, inteiro, passa, não lembro quantos dias são agora, mas o estudo todo sem sofrer nenhum vandalismo. E no mesmo bairro, o carro que está com a janela quebrada, ele vai ao longo do tempo sendo cada vez mais depredado. Né? É a ideia de que se tem alguma coisa errada, alguma coisa que mostra descaso com aquele carro, ou com qualquer outra coisa, isso se aplica na cidade, se dá a ideia de que não é de ninguém e que, portanto, pode-se fazer o que quiser com aquilo. Né? Então, essa é a ideia de que se a gente não cuida bem das coisas, se a gente não demonstra integração, não demonstra vida, não demonstra... não cruza isso com outro fator que é super importante, são os olhos da rua. Se a gente não tem olhos da rua, a gente vai construindo uma imagem de que aquela região, aquela rua, aquele bairro não são seguros e que, portanto, a gente pode ocupar aquilo de qualquer forma. Com depredação, com crime, por aí vai. Né? Não, conclui, por favor. E a gente vai, quando a gente combina essas duas teorias, né? Os olhos da rua com a janela quebrada, a gente para olhar quais são as praças que são mais vivas à noite, por exemplo, em Belém. Batista Campos, a gente tem ali a Praça Brasil, que tem o Guaraná, Batista Campos com água de coco. Durante o final de semana, com a feirinha, é a Praça da República. Enfim, a gente vai vendo como essa questão dos olhos da rua, de ter gente para tu... Não necessariamente essas pessoas vão impedir que o crime ocorra, mas elas ajudam na sensação de segurança, pelo menos ao dizer que se acontecer alguma coisa comigo, eu tenho alguém que pode me acudir.
que pode me ajudar, né? E são pessoas que, como usam aquele espaço tão frequentemente, eu como jornalista, vira e mexe, recebo reclamações de pessoas que frequentam a Praça Batista Campos, por exemplo. Eu fui à praça e tinha muito lixo. Ou na Praça Brasil, que é ali onde o pessoal também gosta de ir para caminhar, correr. Então, aparece um buraco, as pessoas estão logo ali imediatamente, né? Porque são espaços ainda muito usados na cidade. Mas isso tem a ver com noções de cidadania, por exemplo? Essas pessoas... porque, assim, até pela teoria que tu falaste antes, quando a gente pensa que um espaço público, o outro não se percebe dono daquele espaço, ele não se percebe, sabe, que ele pode zelar, que aquilo é dele também, ele deixa que aconteça, né? Ou então ele vai dizer, não vou me meter, né? Alguém tem que cuidar, mas quem é esse outro, né? É só o poder público que cuida, você como sociedade civil, você como morador. Tu acha que isso tem a ver com níveis de cidadania, né? Ou não? O que está faltando mesmo para a gente é estimular que todo mundo se reconheça em todos esses espaços, que essa cidade é absolutamente todo mundo. Não importa se você está numa praça da periferia, no meu bairro, eu moro num bairro periférico, mas eu moro num condomínio, nesse condomínio aí, né? Que se fechou, que tem uma guarita de segurança, que precisa se identificar para entrar. Né? Meu filho chegou a brincar na rua aberta, mas brincou na infância nessa rua. Como é que a gente pode mudar esse sentimento? Tá. Tem várias questões que vão influenciar isso. O nível de cidadania pode responder parcialmente, né? Mas o nível de cidadania ele não precisa ser uma coisa construída de forma aprofundada, com formação por um tempo prolongado, enfim. Ela pode ser construída também pela percepção do espaço, né? Mas tem um estudo interessante para a gente comentar aqui, um país que estuda muito esse comportamento do cidadão com relação ao espaço público é a Holanda, né? Os Países Baixos. Eles têm estudos que são sensacionais e chegam a ser assim, o nível da comédia, né? Eles tiveram um estudo que foi feito numa viela em Amsterdã, numa via que não passa carros, que tinha uma fruteira. Né? Nessa via, eles resolveram deixar, em vez de deixar uma bicicleta estacionada em pé, deixaram uma bicicleta no chão, como se tivesse caído, né? E tinha uma placa que foi colocada ali que tinha sido, estava torta. Né? Esse era o ambiente que eles diziam degradado. Eles compararam depois com esse mesmo ambiente, essa mesma via, com essa mesma localização, com a placa no lugar certo e a bicicleta trancada, né? E tinham um ator, uma pessoa que saía dessa fruteira com uma sacola, essa sacola rasgava no meio da rua, e eles observavam se as pessoas ajudavam ou não essa pessoa a coletar as frutas no chão. Os casos quando a bicicleta estava no chão e a placa torta, tinham menos pessoas ajudando a coletar essas frutas no chão, mesmo pessoas ajudando a pessoa que estava precisando de ajuda. Então, primeiro, eles mostram que, independe da formação, é a mesma população, a mesma cidade, mesmos cidadãos, mas o ambiente influenciou o comportamento. Né? E essa é uma forma de mudar comportamento que a gente quase nunca usa. Quando a gente está falando de mudança de comportamento, a psicologia diz que tem 4 formas de mudar o comportamento das pessoas. A primeira é através do bolso. A gente pode criar taxas ou diminuir o preço das coisas para aumentar ou diminuir o consumo daquilo. Eu sempre uso o exemplo do cigarro, né? O cigarro a gente tenta diminuir no mundo todo o consumo por taxas. Tem países que cobram quase 200% do valor do cigarro em impostos. Isso diminui o consumo, né? A segunda forma... A do cinto de segurança super A do cinto de segurança, também. Né? O cinto de segurança foi uma coisa fantástica. Passou a multar, pronto, todo mundo passou a usar. Tinha consciência, né? Mas não usava. Toda multa, vou lá e o cinto estava lá há décadas. Era um acessório obrigatório no carro, mas ninguém usava. Outra forma é através das normas. Né? De novo, o cigarro é um bom exemplo, porque antigamente a gente vai lembrar... Entrava em bares fechados, a gente passava o resto do dia, o outro dia, enfim, com a roupa cheirando a cigarro, porque estava todo mundo. Nos aviões, em pleno voo. Nos aviões, exato. Né? E a norma permitiu que isso mudasse. Né? É proibido fumar em lugar fechado ou coberto e pronto. Funciona em todo lugar no Brasil.
né? Então, dinheiro, taxação, enfim, e a norma, né? Mas tem uma forma de mudar o comportamento. Tem também a emoção, o coração. A gente pode apelar para a emoção das pessoas, a relação que elas têm de intimidade com um tema, enfim. O cigarro também usa. Que pode ser alegria. O cigarro também usa, que é a capa com as fotos das pessoas com doenças geradas pelo fumo, né? A quarta forma de mudar o comportamento é que quase ninguém usa, que é o meio ambiente. Não o meio ambiente apenas natural, o meio ambiente construído também, né? Existe uma teoria, inclusive, que é o CPTED, que é o desenho do ambiente para mudança de comportamento na questão da segurança, que é todo baseado nessa questão da janela quebrada, né, e dos olhos da rua. Então, como a gente consegue combater a criminalidade apenas com o desenho do ambiente, né? Isso vai se fazer de várias formas, né? Desde uma praça que não tem lixo no chão, e por não ter lixo no chão, consegue fazer com que as pessoas se sintam constrangidas de serem as primeiras, né, a jogarem. E o oposto serve. Quando ela está cheia de lixo, as pessoas vão se sentir livres para jogar mais lixo. Então, isso eu vejo na minha pia de casa. Se está cheia de louça, eu tomei um café, eu deixo a xícara lá e depois eu lavo. Esse agora, se não natural. Tem nada, né? Isso é a consciência, então. Isso tem a ver com a consciência. Isso tem a ver com a consciência. E tem a ver com o Estado também, né? Tu tá jogando muita... Porque a gente ouve muito do próprio poder, dos representantes do poder público, muito assim, a cidade está suja porque a população não tem consciência. O que tu estás dizendo, de certa forma, vamos limpar primeiro e depois, quando a gente tiver com a cidade mais limpa, aí a população vai se sentir constrangida de jogar lixo. É isso? É um círculo virtuoso, que hoje é um círculo vicioso. A gente não consegue trabalhar sem os dois, população e Estado, né? Se o Estado não gera condições para isso, vai ter que surgir da sociedade, que é muito difícil. Se a sociedade não gera, é capaz do Estado achar que isso não é uma demanda, né? Como a gente vê historicamente em Belém. Não tem nada a ver com essa gestão atual. É um problema que cresce cada vez mais ao longo de décadas aqui em Belém, a questão do lixo na rua, né, do resíduo sólido na rua. Né? É muito fácil culpar só a sociedade, dizer que é mal educada, né? Mas é um equívoco quando o Estado não provém o mínimo de condições. Por exemplo, não tem lixeira na cidade de Belém. Se a gente está falando de resíduo sólido no chão, de lixo no chão, como é que a gente quer que as pessoas se sintam estimuladas a colocar o lixo no lugar certo se não tem onde colocar? Obviamente que existem as questões de consciência que vão ajudar muito, mas que não vão mudar o problema, que não tem lixeira, eu vou guardar no meu bolso, vou guardar na minha bolsa, vou guardar na minha mochila, que é o que nós fazemos, né? Eu faço isso sempre. Mas não dá pra gente esperar um comportamento de massa, de sociedade, com as condições que estão aí hoje. E a mudança de comportamento, ela demora, né? Lucas, não é uma campanha, né, que vai passar 3 semanas, mesmo em todos os veículos de massa. A mudança do comportamento, para que eu saiba que eu não vou jogar. Limpei, coloquei a lixeira, ela precisa ter fundo, porque agora eu lembrei que tem praças de Belém que tem lixeira, mas não tem fundo. Então você joga e cai no chão. Né? Então eu coloquei a lixeira. Para que eu estimule para que isso aconteça, eu preciso ter essa janela temporal mesmo, para que essa mudança aconteça. Né? Apostar nesse adulto, mas apostar nessa criança, e que ela já vai crescer sabendo que é lá o local correto. A gente está citando esse exemplo que eu acho que ele é bem, né, ilustrativo nesse sentido. Não é uma coisa simples. Por isso que quando tu falas que cidade é processo, é porque a gente está falando aí de um tempo que ultrapassa uma gestão, seja ele, né, do político que for, do partido que for, né, o local que for, município de 100 mil, município de 1 milhão. Tem muita complexidade nisso. Tem, sem dúvida. Tem. E esse, para mim, é o principal desafio. Assim. Eu digo que política pública, seja ela urbana ou não, eu falo muito mais de urbano porque é a minha área, mas eu acho que qualquer política pública no Brasil, ela tem 2 grandes desafios. Um deles é justamente esse, é continuidade. Né? Não vai ser 4 ou 8 anos que vão mudar uma realidade urbana, né? Dado que é um grande processo e Belém está ali com seus 400 anos,
4 anos não é absolutamente nada para mudança de cultura, né? Porque a gente está falando de mudança de cultura. Agora, a gente tem a impressão, independente de quem está no poder ou quem esteve, de que nas últimas duas décadas e meia piorou muito. Uhum. Vocês que pesquisam sobre isso, é uma sensação talvez até criada... É uma sensação criada pela mídia ou pelas críticas que a gente vê nas redes sociais, ou é real isso? Porque eu tenho a impressão de que Belém está muito mais suja do que era, por exemplo, quando eu me mudei para cá nos anos 90. Uhum. Uhum. Eu tenho a impressão de que isso não é algo fictício. Eu acho que isso tem um pé muito forte com a realidade. Indicadores mostram isso, né? Belém é a segunda capital menos arborizada do país, só perde para Manaus. Ou seja, as 2 maiores cidades da Amazônia são as que menos têm árvores no país. Belém, piores calçadas. Ananindeua, piores calçadas do país. Saneamento. Saneamento. Lá a gente tem quebradas, né? 8 das 10 piores cidades do país estão na Amazônia. Dessas 8, 4 ou 5 são paraenses, né? A gente está aí com Belém, Ananindeua e Marituba, a região metropolitana toda, entre os top 5 das piores cidades, das grandes cidades do país, em pior saneamento. Trata Brasil, tá lá, é só checar direitinho. Exato, atualizado todo ano, né? E todo ano a gente vai vendo a situação se repetir. Então, os números mostram que não, que tá realmente piorando. O que a gente tem, né, entrando nesse tema, é uma questão ali orçamentária, primeiro, né? Que de fato o fundo de participação dos municípios, Belém está perdendo muito, mas isso é uma questão realmente estatística, não tem como mudar. O IBGE vai vendo a demografia, a população vai crescendo em outras cidades, esse é um movimento nacional, de cidades pequenas crescerem, se tornarem cidades médias. A gente viu Santarém, Marabá, Parauapebas, Paragominas, Altamira, essas cidades todas vão crescendo, e a porcentagem de recursos que antes era focada em Belém passa a ser mais distribuídas em outras cidades, que é justíssimo, né? É uma questão de distribuição realmente de renda. Isso fez o Fundo de Participação dos Municípios para Belém cair muito, né? Mas não é só recurso, a gente não pode culpar só recurso, porque tem uma parcela sim que é gestão, né? Uma gestão bem feita, ela consegue políticas de baixo custo também. Tem política de baixo custo muito eficiente por aí, né? E a gente vai vendo, né, a quantidade de problemas. Eu queria voltar para essa questão dos 2 desafios de política pública, mas eu vou citar um outro exemplo aqui que eu acho que é fundamental para a transformação do caso de Belém, especificamente, mas é importante para todas as cidades do Brasil, né? A lei orgânica do município de Belém, que é como se fosse a Constituição de Belém, ela diz que existe um limite de anos, se eu não me engano são 7 anos, 5 a 7 anos, que se podem ser feitas concessões de serviços da prefeitura, né? O que acontece é que no mercado do Brasil todo, a gente não consegue fazer uma concessão de transporte público com menos de 15 anos. E olhe lá, é de 20 para cima, né? Porque o que acontece? Quando você faz a concessão, a empresa que vai chegar, ela vai ter que fazer um grande investimento. Ela precisa de um contrato longo para poder ter o recurso, ter o retorno dela, né? O que acontece hoje é que a nossa Câmara Municipal está na mão dos empresários de ônibus de Belém de hoje, que andam com os seus ônibus, correm com os seus ônibus, com contratos precários, que não passaram por licitação com o prazo adequado. Então, elas estão aí rodando porque não tem mais ninguém para fazer o serviço. É por isso que quando a prefeitura faz licitação, tanto na época do Zenaldo agora, quanto no Edmilson, dá vazio. Porque 7 anos não tem nenhuma empresa séria, uma empresa bem administrada, que está disposta a fazer um serviço de verdade, vai querer investir. Né? Ela não vai ter retorno em 7 anos. Né? Tem um risco muito alto. Né? Então, a prefeitura, mesmo que tenha uma gestão incrível, se tentar fazer uma mudança dessa, a Câmara não aprova porque a Câmara está na mão dessas atrelada empresas. Desses prestadores atuais. A gente tem um problema parecido na área do lixo, né? Que o contrato também vai ser longo, eu acho, se não me falha a memória, de 30 anos, podendo ser prorrogado. Também é um contrato muito alto e a empresa que for assumir tem que ter realmente esse tempo, porque é um investimento altíssimo. Então, tem uma série de outros fatores que precisam ser
que são da parte política, de articulação, enfim. A gestão sozinha hoje não vai conseguir resolver certos problemas nossos, né? Sobre a lei orgânica, precisaria ser votada, né? Porque como é Constituição, é 2/3 para mudar. Não é só maioria, né? É uma coisa bem mais difícil. Isso vai se repetir para várias outras questões. Isso vai refletir, inclusive, na nossa preparação para a COP, por exemplo. Então, para tentar diminuir o custo de investimento dessas novas empresas, vai ser primordial que o Estado, de fato, faça o investimento para comprar os ônibus. Meu grande medo em relação... não, a compra. A compra dos equipamentos. Dos Meu grande medo em relação à COP é que a gente pense que a COP é um festival, um evento com música, gastronomia e etc. E aí deu dar uma arrumada na cidade para esse festival, no dia seguinte, tchau, né? Sim. A gente não... Tu achas que a gente está correndo esse risco? Eu acho que tem alguns fatores importantes para a gente levar em consideração aqui. Tem o fato de que a COP, ela é de fato um evento que a ONU costuma organizar há 28, 27 anos já, né? A que vai acontecer esse ano é a COP 28. Ela não exige que se faça investimentos grandes de infraestrutura, porque é um evento realmente muito curto, né? E que o comum é que a cidade já tenha uma infraestrutura. É diferente de uma Copa ou de uma Olimpíada, né? Mas a gente está vendo o comportamento de população e dos governos se comportando como uma Copa, né? E eu espero que o final da história da COP não seja como foi a Copa no Brasil, porque a Copa no Brasil foi um desastre. Na questão, no quesito investimento, legado, que deixou para a cidade. Mas, voltando para esse lado que não é tanto, dando primeiro a ênfase no que a COP não é Copa, que é o seguinte sentido. A COP, ela comumente é organizada, por exemplo, com a hospedagem, contando com apartamentos, casas, as pessoas que disponibilizam. Isso é no mundo todo, assim, né? Sempre que aconteceu em Glasgow, por exemplo... recebem, né? Os frequentadores, eles contam com isso porque realmente... com exceção dos chefes de Estado, né? Você é recebido pela comunidade. Porque realmente é um público muito grande, né? A COP do ano passado foram 60 mil pessoas. A COP desse ano já se prevê em 70 e todo ano cresce. É capaz, inclusive, de que a estimativa que está sendo feita hoje pelo governo, ela não seja suficiente. É capaz de que o número, como vai ser provavelmente a última COP que importa, ou seja, a última COP, né, porque é a Conferência do Clima, né, se até 2025 a gente não entrar em acordo, a gente pode esquecer que agora não vai ser mais mitigação, vai ser só adaptação das mudanças climáticas. Mitigação, quando eu estou falando de mitigação, é tipo, mesmo, né? O clima vai esquentar e agora a gente vai precisar se adaptar, né? Amigo meu mandando foto de como tá a questão de mosquito agora em Copacabana, com aquele calor todo, que numa época que nunca acontecia. Então a gente vai começar a ver essas mudanças, essa onda de calor absurda que a gente está vivendo essa semana. Belo Horizonte bateu o recorde de maior temperatura da história, né? O mundo todo está vivendo esses efeitos, mas a COP de Belém, a COP da Amazônia, vai ser a última COP que importa, né? Então vai ter muita gente vindo para cá. E é na Amazônia, né? E é na Amazônia. Que é muito Tem simbólico. Olimpíadas É simbólico, é simbólico, né? Vai vir muita gente e vai ser a que vai acontecer, assim, numa democracia, né? Assim, nos últimos anos a gente tem visto como foi o Egito, como está se prevendo que vai acontecer em Dubai, né? E vai ser um retorno para um país democrático, né? Então tem muita expectativa sobre ela, tanto de resultados quanto de infraestrutura, né? É capaz de que tenha demanda para 90 mil pessoas, né? Agora, qual é o problema disso tudo? Por que a gente está tratando como Copa, né, a COP? É porque quando a gente está falando de Glasgow, por exemplo, você ficar hospedado a 1 hora de trem, é 1 hora de trem, o serviço de trem funciona. 1 hora de trem é Castanhal, a gente está falando de Santa Isabel. Mas a gente não tem essa opção para fazer Castanhal, Hangar, centro de convenções, em 1 hora, né? A gente está falando da pessoa ter que fazer talvez um trajeto que vai durar 2, 3 horas para ir, 2, 3 horas para voltar, porque vai ter uma grande demanda numa única estrada. E eu acho que do ponto de vista da população, vou falar como cidadã comum,
é porque a gente está se agarrando desesperadamente nessa oportunidade de ver alguma melhoria na cidade. É como se a gente olhasse assim e dissesse, se não for agora, não vai mais ser. Né? Então, a população está depositando uma expectativa imensa, principalmente na questão da mobilidade e na questão de áreas públicas para uso da cidade, como o Parque da Cidade, que é onde vai ser, né, a grande sede lá da COP. Aí vem, né, essa questão toda da infraestrutura. A gente tem um problema sério, não é só Belém, é a maior parte, eu diria que 99% das cidades do Brasil tem esse mesmo problema, que é a gente não tem capacidade de projetar ou imaginar o nosso futuro. A gente tem um instrumento que é o plano diretor, que é uma obrigatoriedade para ser revisto a cada 10 anos. Nosso plano diretor é de 2008. E era para ter sido revisto em 2018. A gente está aí já há 5 anos com ele atrasado. Né? Então, esse era um instrumento que define, que tenta imaginar o nosso futuro. Mas mesmo ele um planejamento se coloca, básico, né, Lucas? É o mínimo. Mas mesmo ele se coloca muita fé só nele, como se ele fosse mudar tudo, sem atrelar, por exemplo, o orçamento municipal a ele. O orçamento municipal, um plano diretor sem um orçamento atrelado a ele não é nada. E nunca foi em Belém e muitas outras cidades. Então, qual seria a outra alternativa? É ter projeto. Né? E o que a gente está vendo hoje na COP? O que já foi anunciado para a COP? Eram projetos que estavam prontos. E a gente está vendo, inclusive, a prefeitura requentando o projeto que era da gestão anterior, que não queria mais fazer, mas como estava pronto e surgiu a COP, agora está fazendo. Porque agora o dinheiro vem. Porque agora o dinheiro vem. Então, não tinha outro projeto, não tinha... Né? Por sorte, por exemplo, teve uma iniciativa fantástica da prefeitura, isso a gente pode elogiar, que foi um concurso de projetos para o Canal São Joaquim, para transformar num parque linear. O projeto é fantástico. Né? Isso já mostra, inclusive, devia ser o exemplo para a prefeitura e para o governo do estado, de como concursos públicos de projetos de arquitetura são super importantes para a gente conseguir projetos num curto período de tempo e com altíssima qualidade. E é democrático, porque vence o melhor projeto. Não fica passando para algum escritório. Eu vou cutucar sobre isso. Né? Mas então, o que a gente tem hoje anunciado é o que já tinha projeto pronto. Né? Então a gente não tem a capacidade hoje instalada nas gestões municipais e do Estado de pensar o nosso futuro e pensar esses projetos de forma integrada. Porque muito embora a gente tenha que bater palma para o projeto, por exemplo, do Parque da Cidade, que é um projeto que tem uma qualidade arquitetônica, urbanística muito boa, muito elevada, ele está desconectado dos outros investimentos da cidade. Né? A gente não vê, de fato, essa conexão. E a outra questão que a gente precisa levar muito em conta é que, de fato, o objetivo é pensar a infraestrutura para a COP, para receber essas 80 mil pessoas, talvez, que a gente tenha que receber. Mas, ao mesmo tempo, é uma frustração muito grande, por isso que tu acabaste de falar, que é a nossa esperança, porque se não for agora, não vai mais ser. Tem o governo federal alinhado com o governo estadual, com o governo municipal. Se a gente não resolver esse BRT agora, dinheiro, socorro. BNDES com 5 bilhões anunciados. 5 bilhões, se não resolve 5 bilhões nesse período de tempo, é porque realmente não tem mais jeito. Então, eu entendo que os governos tenham focado nas áreas em que a gente vai receber os eventos e a hospedagem, mas a gente não pode, é um crime a gente pensar só nas áreas centrais da cidade. Né? De novo, pensar só nas áreas centrais. Mais uma vez, uma série de problemas nossos, inclusive, eles estão atrelados ao fato de que o investimento está numa área muito pequena da cidade, né? Que vai ali do Marizal, um pouquinho da Campina, um pouco do Reduto, Nazaré, São Brás, Batista Campos, Marco. Né? E acabou. Né? É do hangar para esses bairros. Né? Por exemplo, o preço de imóveis em Belém, de uma cidade que é pobre, comparado com outras cidades do Brasil, é elevadíssimo. A gente paga de aluguel praticamente o que se paga em Rio e São Paulo. 1 metro quadrado caríssimo, né? Porque existem poucas áreas em Belém que, de fato, têm investimento em infraestrutura urbana. Então, como a oferta é pequena, o preço sobe. Sempre naqueles mesmos... Né? Por exemplo, eu moro no metro quadrado barato, que eu moro na Pratinha. A senhora mora no Marizal, como a gente dizia no passado, mora bem, a senhora paga um aluguel caríssimo. Porém, a gente tem prédios maravilhosos, com tudo lá dentro, e quando sai tem uma vala fedorenta. Literalmente, não é figura de linguagem, é um mau cheiro absurdo.
É porque não tem saneamento na cidade. Exato, né? E a estimativa é que a gente vai precisar de 30 anos investindo bilhões para que essa situação mude no Brasil. E aqueles vidros verdes naqueles prédios incríveis, mas a vala tá lá na frente, fedendo. Exato. Né? E não vai ter árvore perto. Não vai ter arborização, não vai ter segurança, opções. não vai ter mobilidade de qualidade, enfim, não vai ter espaço público bem mantido. É uma série de problemas que, de fato, são, assim, eu tô longe de ser a pessoa que vai achar que essa é a solução, que é fácil a solução e que basta ser um bom gestor, basta ter vontade política, não é. É uma série de fatores que precisam, de fato, estar ali juntos para a gente resolver essa situação. Não dá para a gente só apontar o dedo também. Essa é uma construção que precisa ser uma construção coletiva. São diversos atores que precisam estar juntos. Como é que a sociedade civil participa? Porque aí é bacana, porque tu falas aqui por uma ONG com, né, arquitetos urbanistas. Vocês são muito jovens, extremamente criativos. Quando eu falo que a gente aprende muito de fato, né, com o que vocês estão fazendo. E vocês estão conseguindo chegar em alguns lugares e dizendo assim, olha, aqui pode ser transformado. E vocês estão transformando alguns espaços, né? É meio que uma acupuntura, né, nesse urbanismo, assim. Mas vocês estão fazendo isso. Fala dessa experiência de vocês. Então, essa resposta vai ser longa. Estamos aqui para isso. Tem duas questões super interessantes para a gente tratar sobre isso. Uma é onde é que a gente pode beber, o que deu certo. Porque ficar falando das ideias e não ter um exemplo concreto para dizer que, olha, não, já deu certo isso aqui, é meio complicado, porque as pessoas ficam achando que a gente está sonhando, né? E aí eu vou começar a responder através disso. Aí depois eu vou fazer o link com as nossas ações que a gente tem feito aqui em Belém. Essa resposta ela volta para aquela questão que eu estava tentando responder de continuidade de política pública, né? Porque para mim os dois maiores desafios de política pública no Brasil em qualquer área são continuidade. Uma política, a gente tem dezenas, centenas de políticas boas, de excelência no Brasil, que não tem continuidade. As poucas que têm continuidade viram referência. SUS é um exemplo, né? Por muito tempo o BNDES foi considerado o melhor banco de desenvolvimento no planeta, no nível de investimento deles. Também perdeu continuidade nessa qualidade de investimento. O outro problema grave para mim é integração de política pública. É aquilo que o pessoal em Medellín faz a anedota ou faz a brincadeira de que é o secretário de esporte que quer as pernas da criança para ela correr, jogar bola, jogar vôlei. O de educação ele quer a cabeça porque ele quer ensinar. O de saúde quer o coração. E assim a gente vai fatiando o cidadão, como se ele pudesse ser fatiado, né? Cada um vai cuidando só da sua área. Enquanto que não tem como ter política pública de qualidade e de investimento custo-benefício elevado, assim, diminuir o custo da política e ter um grande resultado, se não for integrado, né? A integração de política pública é uma coisa fundamental e quase ninguém está fazendo isso no Brasil. O governo do Pará teve um caso por 4 anos nessa última gestão, nesse último período de gestão, que para mim foi paradigmático de integração de política pública. Foi liderado pelo Ricardo Balestreri, que foi secretário de Articulação da Cidadania no governo do estado. Ele criou o programa Territórios pela Paz, que para mim ainda é uma política de excelência, e que um dos 3 pilares fundamentais da política pública era, de fato, a integração da política pública. Ele, inclusive, criou uma Câmara Técnica Intersetorial, que tinha regulamentação por decreto, que estipulava como era a integração das políticas públicas. Todos os 34 entidades, secretarias, fundações, enfim, do governo do estado, se reuniam de forma frequente para definir como é que seria uma política dessas secretarias dentro dos Territórios pela Paz. Infelizmente, essa política foi descontinuada na integração dela, né? Mas, enfim, integração e continuidade. Aí Medellín vai mostrar pra gente onde é que tem integração e o que acontece quando a gente tem integração e continuidade de política pública. Primeiro, para a gente tentar elencar as conquistas deles. Medellín, a Colômbia, em si, ela não tem reeleição para a prefeitura. Então, antes os mandatos eram de 3 anos, inclusive, agora que aumentou. Mas eles tiveram 4 prefeitos que mantiveram, de partidos diferentes, que mantiveram a linha de raciocínio que a gente tem desde 2003,
até meados de 2019, 2020. Agora esse prefeito atual é que está quebrando finalmente essa... Mas eles são o resultado de quase 20 anos de manutenção de uma política pública de qualidade. A mentalidade deles, de mudança de comportamento, ela estava, primeiro, em educação, era um grande investimento em educação, era um dos 2 pilares, e o outro era o investimento em urbanismo, né? O urbanismo foi algo transformador, né, na sociedade de Medellín. E foi uma cidade que, com esses tipos de investimento, ela caiu de 491 homicídios para cada 100 mil habitantes para hoje ter 13, talvez até 12, eu não me lembro quanto é que tá. E se tornou uma cidade turística. Uma cidade Ninguém queria passar perto e agora... Era a cidade mais violenta do mundo e agora foi eleita a cidade mais inovadora do mundo. E agora a gente quer ir para a Colômbia para visitar. Ninguém pensa em visitar, quer dizer, pensa, né? Mas tudo bem. Segundo lugar, Bogotá. Primeiro lugar, a gente quer ir ver Medellín. Então, foi uma transformação que demorou 4 gestões, mas foi possível. É num país do sul, né? A gente não está falando de Europa, de Estados Unidos, então é um exemplo latino e é um exemplo que já esteve muito pior do que a gente. O ano mais violento de Belém foi 2018. A gente teve por volta de 80 homicídios para cada 100 mil habitantes. Medellín chegou a ter 491. Eu fico bem triste de te ouvir falar da política de integração. Cheguei a entrevistar o Balistreri várias vezes e realmente é apaixonante ouvi-lo. Foi muito, muito interessante ouvi-lo falar várias vezes do projeto e da integração, que as usinas da paz são apenas a parte física do projeto. Mas se não tiver isso, eu temo que um dia elas se tornem, ou eu chamo usinas de voto, porque ali vai ficar um trabalho assistencialista de emitir documento e prestar algum tipo de serviço que só vai favorecer o gestor que está ali prestando aquele serviço para que ele se reeleja, uma política clientelista, ou pior ainda, um elefante branco. Olha, aqui um dia funcionou um espaço legal e aí a gente vai ver lá aquele prédio desocupado, sem vida. Sem participação social, sem porque nada, se não tiver né? a participação lá... Eu estou sendo muito pessimista. Olha, definitivamente é uma possibilidade. Eu estou pintando um cenário muito... É uma possibilidade, Eu mas... não combinei nada com ela. Ela é... Eu sou muito fã. A integração, ela é chave para que a gente tenha uma política de qualidade. Mas sem integração não quer dizer que o caso das usinas da paz está condenado, né? Quando a gente pega de volta o exemplo de Medellín, a gente falou houve uma integração completa de políticas públicas, né? Todo mundo tinha que falar com todo mundo, todos os secretários tinham que estar integrados, era uma diretriz que vinha de cima, né? E que ia se desenhando em cada política pública, né? A Secretaria de Cultura desenhava uma política pública, ela tinha pitaco do urbanista, do cara da educação, né? De pessoas de outras áreas, né? Medellín teve uma participação social muito forte, né? Esse era um outro pilar grande do que hoje a gente chama de urbanismo social, que foi inventado em Medellín, né? Então, só para a gente tentar organizar então a resposta do que faz a política pública com qualidade. Para mim, o urbanismo social ele consegue trazer isso. Primeiro, integração de política pública, né? Segundo, participação social, precisa ter uma participação social profunda, porque é isso que vai ajudar a resolver aquela outra questão, que é a questão do sentimento de pertencimento. Ela ajuda primeiro, no pertencimento, a fazer com que a opinião pública defenda que a política continue, aí vai ter continuidade da política pública, né? E ela vai permitir que a política pública de fato seja eficiente, porque se tem alguém que entende de problema, é quem está vivendo o problema. Sem participação a gente nunca vai entender de fato o que é aquele problema, né? Então, tem integração de política pública, tem participação social. O urbanismo social, ele parte do princípio de que o investimento deve acontecer onde é mais necessário, ou seja, ele não é investimento no Marizal, ele não é investimento no Nazaré, ele não é investimento em São Brás, ele é investimento no Guamá, ele é investimento na Condor, no Bengui, né? No Tapanã. Isso, o Territórios pela Paz, ele abraçou muito do urbanismo social. O Territórios pela Paz, ele bebe muito no urbanismo social. Os Territórios pela Paz, eles foram escolhidos na região metropolitana de Belém nos territórios com maior índice de crimes violentos intencionais, né?
os CVLIs. As chamadas zonas vermelhas, né? Quanto mais violento, mais... E a ideia é de saturar aquele ambiente com serviços públicos, né? Isso, exatamente. Né? E isso, as Zonas da Paz conseguiu muito bem, mesmo antes da usina surgir. Como tu falaste, a usina ela veio só como o corpo, mas a alma chegou antes. Né? Eram os mutirões do governo do estado que poderiam, a princípio, parecer que eram eleitoreiros, mas eles tinham uma estrutura bem definida por trás, tanto é que ao longo de 3 anos de política pública, tiveram territórios que tiveram queda de mais de 75% de homicídios. Números que Medellín só conseguiu em 10 a 15 anos, em 3 anos alguns desses territórios conseguiram aqui no Pará. É por isso que eu digo que essa política pública é uma política de excelência que deveria estar sendo... Eu não sei por que o Brasil todo não está vendo ela. E eu não sei por que ela não foi continuada no seu âmago na troca de mandato. É a mesma gestão, mas a integração ela não continua, por exemplo. Né? O monitoramento de projetos é outro fator muito importante do urbanismo social. O urbanismo social ele é baseado em evidência. A política pública é baseada em evidência. Se uma política, se uma estratégia não está dando certo, a gente consegue identificar imediatamente pelos números, pelos indicadores de monitoramento da política e corrige imediatamente. Né? Se a gente sai do prumo, a gente descobre na hora, porque a política pública geralmente não tem monitoramento. A gente vai fazendo ela do início ao fim, investe uma grande quantidade de recurso público, para no final saber se deu certo ou não. Quando a política é bem feita, como foi feita em Medellín, como foi feita nesses 4 anos do Territórios pela Paz, ela é monitorada constantemente. E os ajustes necessários são feitos na hora. O aprendizado acontece. Então a política vai se aperfeiçoando ao longo do tempo. Ela, mais uma vez, é um processo, ela não é um projeto que acaba. Né? Ela é um processo. Quais são os calcanhares de Aquiles de Belém, como cidade, como metrópole? Pergunta de 1 milhão. Bebe água, Lucas. Essa Deixa... de 1 milhão. Não sei nem se a gente tem tempo ainda. Né? Eu vou evitar só por um tempo essa resposta, mas só para concluir, né? Medellín, então, ela cria esse ambiente de transformação, de queda dos homicídios, de aumento da qualidade de vida, sendo uma cidade latina, que não tem tanto dinheiro quanto... o norte global, enfim. Ela é um grande exemplo para a gente seguir. Muitas cidades do Brasil estão começando a fazer abrir o olho e aprender com ela. Inclusive o Territórios pela Paz, que foi influenciado. Mas é muito fácil de desandar. Né? O que o Laboratório da Cidade tem feito e tem como missão? Primeiro, a gente tenta repensar as cidades da Amazônia. É o nosso foco. Né? Como a gente pode construir cidades mais sustentáveis, democráticas na Amazônia. Né? Falando muito de crise climática, porque a gente vai sofrer demais. Não tem mais como não fugir disso. Não à toa. Nenhuma esse ação, estudo da semana passada mostrou que Belém vai ser das grandes cidades do mundo a segunda mais quente. Então, a gente pode ser um grande ativo, a floresta amazônica, mas ela é muito frágil, ela é muito... qualquer grande impacto que a gente continuar causando nela, a gente vai perder. Né? A gente está próximo do ponto de não retorno da Amazônia. Né? Se a gente perde mais um pouquinho da floresta, não precisa perder 100%. Se a gente perde mais um pouquinho do que a gente já perdeu, a floresta não consegue mais se recuperar e ela vai entrar em decadência, a gente vira uma savana. A gente vai passar de um cenário de floresta, a gente vai passar para um cenário de... desértico, né? Desértico, de safari na África. Né? Então... O nosso objetivo é esse, é como a gente consegue repensar essas cidades que 80% da população da Amazônia vive em cidades, desses 28 milhões de cidadãos brasileiros que vivem na Amazônia. Né? E a gente se vale de estratégias que também estão conectadas com o urbanismo social, né? Estão ligadas com outras técnicas como a acupuntura urbana. Né? O urbanismo social de Medellín, ele foi um pouco isso, e o Territórios pela Paz são acupunturas, e é por isso que eu acho que só perder a integração não condena o Territórios pela Paz. Porque eles estão num território que de fato precisa daquele serviço, né? Que historicamente não teve nenhum tipo de serviço. Então mesmo que ele perca a participação, ou que perca, ele vai perder muita qualidade da política, mas não condena, ela ainda pode funcionar. Tem uma outra questão que Medellín inventou, que é a ética da estética. A gente também trabalha no laboratório com isso. Né? E as usinas da Paz trabalharam, até certo ponto, muito bem com isso. A ética da estética ela vai dizer que não é porque o serviço está sendo construído
na periferia que ele pode ser feito de qualquer jeito. Feio, nesse caso, né? É justamente porque ele é na periferia que ele tem que ser feito com a maior qualidade possível. Se você for no Google agora e pesquisar Biblioteca Espanha, as imagens que vão aparecer são de uma biblioteca de ponta. Parece que foi feito pelo prêmio Pritzker, que é o nosso Nobel da Arquitetura. E aí você olha onde é que ela está localizada. Ela está no meio da favela em Medellín. Né? O Território da Bela Paz, ele, até certo ponto, ele conseguiu mimetizar essa metodologia. Né? Porque isso também é importante para o sentimento de pertencimento. Né? De ter orgulho do meu território, não mais porque ele está na lista de bairros vermelhos, mas porque ele tem uma usina da paz, ou porque ele tem uma biblioteca Espanha, que é algo que vai vir pessoas de outras cidades para visitar. Né? Que é algo que ele vai poder, a partir daquele, passou no portão, ele vai poder se sentir seguro e vai ter acesso a um mínimo de cidadania e de direitos que ele deveria ter tido a vida toda. Né? Então, ele ainda pode ser um grande farol nesses territórios. Mas o que Medellín fez, que ele não quis deixar aquilo atrás de um portão ou se transformar numa fortaleza, num castelo? Os equipamentos de Medellín, eles começaram com essas acupunturas urbanas para irradiar essa transformação. Eles eram apenas o ponto base para começar a transformação. Eles não ficaram só nas bibliotecas ou nos parques. Eles iam trazendo urbanização, eles iam trazendo calçamento melhor, eles iam trazendo saneamento, eles iam trazendo a iluminação, né, tirando os postes com fio por cima. Enfim, era uma metodologia que ela vai tentando na acupuntura, que é aquela ideia de que se você for fazendo várias agulhadas no corpo, você vai conseguir irradiar uma sensação de melhoria na saúde. Né? Já que a gente tem que considerar que não existe recurso para transformar toda a cidade. A gente não vai conseguir reurbanizar todas as nossas baixadas em Belém, como Medellín entendeu. Né? Mas a gente consegue melhorar a vida das pessoas se for de forma estratégica, com essas características, né, de monitoramento da política pública, de participação social e por aí vai. Né? Então o Laboratório da Cidade ele tenta trazer essas metodologias que já deram certo em outros lugares, adaptando para a realidade da Amazônia, que precisa ser adaptada. Nossas cidades são únicas, elas não são iguais às outras cidades. E aí, para mim, respondendo agora a tua pergunta, para tu ver como eu não fugi, eu estava só tentando construir o caminho. Contextualizando, e a gente só ouvindo aqui atentas. A de que não tem como a gente construir uma cidade sustentável ou uma cidade minimamente habitável para o futuro dessa crise climática se nós continuarmos construindo as nossas cidades do jeito que a gente continuou construindo, que é copiando modelos que vêm de fora. O nosso saneamento, ele tenta ainda hoje ser igualzinho o saneamento, ou as formas como se construíram, a forma de pensar o saneamento, nos Estados Unidos e na Europa, séculos atrás. Né? É feito lá o dimensionamento de qual é o tamanho que tem que ser feito da tubulação. Enfim, a gente tenta usar técnicas que são técnicas de países que sempre tiveram muito dinheiro, que eles têm como, primeiro, em fazer o investimento para construir essa infraestrutura. Segundo, eles têm dinheiro para manter essa infraestrutura. É por isso que a pouca infraestrutura que a gente tem em Belém, ela está em áreas nobres, a pouca infraestrutura que a gente tem, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de drenagens de água da chuva, né? de águas pluviais. Uhum. Porque o esgoto realmente não tem em quase lugar nenhum. Mas a pouca infraestrutura que a gente tem, ela é uma infraestrutura que é muito cara de se manter, porque a gente simplesmente copiou a realidade de outro lugar. Enquanto a gente não entender que a gente vai precisar pensar a nossa cidade de forma única, porque a Amazônia é única e ela vai exigir soluções únicas, a gente vai continuar vivendo atrasado. E muito pior do que isso, a gente vai ter que aceitar que nós somos cidadãos de segunda classe. Nós somos inferiores aos países do norte. Por quê? A gente nunca vai conseguir alcançar o padrão de consumo, aquela meta, e investimento que esses países têm. E não é nenhuma questão de que porque a gente merece, a gente tem que tentar. Não. É justamente esse padrão de consumo que está levando à crise climática. Tudo isso. E se todo mundo tiver esse padrão, a gente acaba em 50 anos, né? Então, sendo otimista. Muito além da gente ter que pensar que aceitar que nossas cidades tem que ser diferentes, a gente pode virar o farol do mundo, porque a necessidade leva à criatividade. Nós temos uma população na Amazônia muito criativa. Quando a gente dá espaço para isso na culinária, na música, a gente vê isso, né? A gente precisa usar essa criatividade agora para construir essas soluções que vão ser únicas e que, pela nossa realidade,
de fragilidade do nosso ecossistema, que é a Amazônia, de necessidade orçamentária e financeira, né? Elas podem surgir soluções aqui que são revolucionárias para o planeta todo, né? Então, além da gente hoje ser o pior lugar, a gente poderia, com essa oportunidade que a gente tem aí, virar exemplo para o mundo, né? Mostrar o que é uma cidade sustentável no século XXI, uma cidade que vai ajudar a combater a crise climática, né? Eu vou fazer 2 perguntas de leiga e muito básicas. A gente já tá com a primeira é o curto. seguinte. E esse BRT? Só eu odeio o BRT? A gente tá falando de qual? O da cidade ou o metropolitano? O BRT todo. Não, o metropolitano não existe ainda, né? Eu não considero. Tá em obra. Tá em obra. Mas o BRT da Almirante Barroso, por exemplo, é porque eu acompanhei a história desde o início, né? Já tenho idade para... Eu vi desde o primeiro momento quando o Dulciomar prometeu inaugurar no final do governo dele, final do mandato. E aí a gente achou realmente igual a COP, que seria, nossa, quando o BRT, e aí chegou o BRT e nada. Como um especialista, como é que tu avalias esse BRT? E depois eu tenho a minha última pergunta. Tá, vou tentar responder rápido essa. Primeiro, uma parte da tua pergunta foi só eu odeio o BRT? Não. Isso tem em estudos, inclusive. Quando o BRT está em período de implantação, geralmente os prefeitos passam um período perrengue muito ruim, né? Teve prefeitos que quase foram impeachmentados por causa de implantação de BRT. O que geralmente acontece no mundo todo, são estudos que fazem de várias cidades, é que depois que o BRT começa a funcionar, a popularidade volta a subir. Por que eu estou te falando isso? Porque volta a funcionar, mas já está funcionando. Não está funcionando. Porque o BRT é um sistema de transporte. O que a gente tem hoje entregue e funcionando é apenas a estrutura desse sistema. É como se a gente tivesse finalizado a casa sem mobília. O BRT, para funcionar, ele precisa de uma licitação que vai revolucionar as linhas de ônibus da cidade. Porque o que está acontecendo hoje? A gente está funcionando com ônibus, foram comprados pela prefeitura, uma quantidade muito pequena de ônibus. Eles não estão chegando de fato no centro da cidade, que é o que a gente precisa que eles cheguem. Tem que passar na Presidente Vargas, o BRT, que é onde está uma grande demanda. E ele precisa fazer com que todas as outras linhas, elas na verdade alimentem o BRT. Então, em vez de ter o Icuí ver o peso, em vez de ter o 40 horas Presidente Vargas, em vez de todos esses ônibus virem para o centro, e aí a gente vê a José Malcher, a Cid Vasconcelos, a Presidente Vargas, cheias de ônibus, e a gente para olhar esses ônibus. Eu peço para que todo mundo repare amanhã, depois de assistir o episódio. A maior parte desses ônibus, quando eles estão chegando no centro, eles já estão vazios. A maior parte das pessoas está sentada. São poucas pessoas em pé, porque a maior parte das pessoas está descendo ao longo do Almirante Barroso. Então, o que isso mostra? Que não precisava estar essa quantidade de ônibus entrando. O que tu estás dizendo, então, é que a gente ainda ficou só na fase do ódio. A gente está só na fase do ódio. Teoricamente, ele deveria funcionar assim. A gente ficou só com o ônus do BRT e ainda não sentiu o Ele ônus. ainda não está funcionando de verdade. Aquilo ali que a gente está vendo é praticamente uma ilusão de ótica que poderia entrar nessa exposição ali do shopping. Então, a gente vai torcer para que passe a fase do ódio. Eu sou um grande defensor do BRT no sentido custo-benefício. O BRT de Bogotá, por exemplo, ele está passando por um período complicado por falta de investimento, mas também porque a cidade chegou num momento de crescimento que realmente o BRT sozinho não é suficiente, mas ele funcionou por décadas em nível de excelência e sendo um dos sistemas de transporte coletivo, concorrendo com trens, com metrô, com outros sistemas, que foi um dos mais eficientes do mundo. Chegou a estar entre os 10 mais eficientes do mundo em passageiros por hora que ele consegue transportar, né? Hoje ele não é mais compatível, a cidade não consegue resolver isso sozinho, mas Belém ainda conseguiria, se fosse outras linhas além do Almirante Barroso, do Augusto Montenegro, se tivesse uma linha na Independência, na Pedro Álvares Cabral, Senador Lemos, tivesse a integração dessas linhas todas alimentando o sistema, ele hoje ainda conseguiria prestar um serviço de qualidade, né? O problema é que isso nunca aconteceu e é possível que nunca venha a acontecer, porque
Quando essas obras todas, essas mudanças todas forem conquistadas, talvez a gente tenha chegado num ponto que Bogotá chegou, que já não dá mais conta. Minha última pergunta, Tá. prometo. Por que prédios tão feios em Belém? E aí, eu vou pegar então carona com ela, porque quando a gente tu falaste esse lá atrás amor sobre projetos. Pelo vidro. Não, e quando tu falaste sobre Verde. projetos, eu leiga, pelo menos quando eu vejo ou a maquete, as imagens que são divulgadas nas redes sociais, ou até mesmo os tapumes e tal, às vezes eu vejo, e aí eu tô falando do Parque da Cidade, mas poderia citar tantos outros, o próprio Porto Futuro, né? O Parque da Cidade eu sou otimista, primeiro que eu sou, né, muito entusiasta da obra. Mas por que muitas vezes esses projetos eles não têm a nossa identidade? Né? Eles são projetos que eu poderia encontrar em qualquer lugar do mundo. E aí eu digo assim, falta essa identidade, falta essa impressão digital da Amazônia aí. E assim, se for para ser um projeto que eu poderia encontrar em qualquer lugar do mundo, eu chamo o cara que ganhou premiado, né, na África, quando voltou para a comunidade e ganhou o prêmio Nobel lá da arquitetura. Não é isso? Então, assim, por que esses projetos daqui, a gente olha e diz assim, isso pode estar em qualquer cidade do mundo e não numa cidade da Amazônia? Aí faz a tua crítica, talvez precise criticar alguns amigos, mas sim. tu não vais cita arrumar... o Museu do Marajó. Hein? Não cita o Museu do Marajó. Que é um projeto... Eu vi essa crítica ao Museu do Marajó. Que é incrível, mas assim, a fachada do Museu do Marajó realmente é uma fachada que é inacreditável. Que eu tô falando de vidro dos prédios. O Museu do Marajó tem aquela, aquela vidraçaria ali. Eu acho que são duas perguntas. A da Adelaide diz mais respeito à questão dos prédios públicos, dos equipamentos públicos, né? Que é outra pergunta. A minha tem a ver com os prédios de moradia e de escritórios, que eu acho que a gente está numa estética também. A crise é estética também, no sentido de que eu acho que é o mesmo problema, né? A cidade tá todo mundo olhando para uma cidade que não tem a ver com a cara da Amazônia ou de Belém, etc. Os resultados são diferentes, mas a origem do problema vai ser igual. A resposta é única, né? Eu acho que primeiro, tá ligado com a última resposta, que é essa história de que a gente quer copiar o que vem de fora, em vez de entender que o que a gente tem é único e que é muito mais rico, né? Não só mais rico, como é muito mais adaptado para nossa realidade. Se a gente for entender o que é a arquitetura tradicional da Amazônia, né? É uma arquitetura de palafita que está super acostumada com alagamento, por exemplo. Né? Ela está adaptada já para as mudanças climáticas que estão por vir de elevação do nível dos mares. Marés, né? Então, existe... E aí é em tudo, né? Não dá para culpar só o arquiteto. Eu sou um grande crítico de arquitetos. Eu sou arquiteto. Eu acho que faltam duas características para mim que são muito importantes em arquitetos. No mundo todo, mas que poderia resolver isso no mundo todo também, essa questão estética. Que é o primeiro, que a gente não é curioso o suficiente. O arquiteto devia ser muito mais curioso para entender o que dá certo e o que não dá certo. E a gente tem um ego muito grande, né? O arquiteto, ele se imagina como um artista, ele quer ser um cantor pop, ele quer ser um escultor, ele quer ser um Picasso, né? A gente precisa ser muito mais humilde, a gente precisa entender que a gente é um mediador na construção desse espaço, que pode ser o espaço urbano da cidade ou pode ser o espaço construído da arquitetura. E que o mais importante seria a gente estar ouvindo, em vez de dizer o que precisa ser feito, né? Eu acho que quem ouve mais tem mais chances de ser um arquiteto de sucesso. A gente pega o Aravena, lá no Chile, ganhou também o Pritzker de arquitetura, fez conjuntos habitacionais em que ele só construía metade da casa, a outra metade, quem construía junto era o morador. O Francis Queré tem um processo super comunitário, lindo, também ganhou o prêmio Pritzker de arquitetura. Então, a arquitetura de excelência ela já mostra como é que precisa ser feita, mas a gente fica copiando o que vem de fora, essa questão de prédios espelhados, né? Não tem nada a ver com a nossa realidade, absolutamente nada a ver com a nossa realidade. Um consumo absurdo de energia elétrica. Não faz sentido do ponto de vista técnico. Fazer parede de vidro. Estético também não. Estético também não. Mas é isso. Não é só arquitetura, também existe uma questão de que a demanda do cliente é essa. Eu lembro de uma vez, uma anedota quase. O primeiro projeto que eu ia fazer na minha vida de arquitetura,
Ia ser uma casa num conjunto, num condomínio fechado. Já tinha feito várias reuniões com o cliente, várias aprovações, a gente estava chegando já na parte final do projeto. A gente teve uma reunião numa segunda-feira e aí o cliente chega para mim: tu assistiu Fantástico ontem? Eu falei: não. Por quê? Porque eu quero mudar todo o projeto. O que aconteceu? Qual foi a matéria? Ele assistiu a matéria de um castelo de um deputado lá em Minas Gerais. Não sei se vocês lembram dessa história. Uhum. O cara que construiu um castelo, era tudo de mármore. Ele queria um castelo agora, no condomínio. Eu falei: olha, desculpa, você já me pagou pela parte que eu já realizei. Eu posso te recomendar outros arquitetos que talvez possam aceitar fazer isso, mas a minha parte aqui terminou. É isso, a gente está preso também, tem uma questão cultural também de mimetizar o que é de fora, porque o de fora que é bom. É por isso que eu bato nessa tecla de que a gente precisa entender que a gente é da Amazônia e a nossa estética, ela é única, ela pode ser fantástica, ela pode influenciar outros lugares do planeta, mas a gente continua achando que é só o que é de fora que é bom, né? Então vamos torcer para que muitos arquitetos assistam a esse podcast e para que muitos clientes também e peçam projetos que tenham mais a nossa cara, que podem ser lindos, né? E que tenham a nossa cara. Eu acho que começa a ter esse movimento também. O que eu percebo é que eu acho que as pessoas começam a reconhecer, né, os nossos saberes, né, as nossas tecnologias, porque elas existem, né, Lucas? E elas podem ser aprimoradas com materiais, enfim, que eu acho que hoje pode ser mais fácil. Esse é o desafio de vocês, é o desafio do Lab, né? Do que vocês estão fazendo lá, né? Esse processo de escuta, de estar nas comunidades, de estar nas periferias. Essa sim vai ser a parte final, porque eu queria que tu falasses desse trabalho que vocês estão fazendo nessas comunidades. Sim, o Lab acredita que o terceiro setor, ele é responsável por ajudar o poder público a construir inovação, né? A gente não acha que, como terceiro setor, nós vamos mudar a realidade, né? A gente não tem essa ideia romântica de mudar a política pública. O que a gente acredita é que esses processos inovadores que a gente tenta incubar aqui em Belém e outras cidades da Amazônia, eles podem inspirar, se bem medidos e bem executados, eles podem inspirar políticas públicas que essas sim podem mudar a realidade das pessoas, né? Da vida das pessoas. Então, o Laboratório da Cidade ele tem como pilares justamente a participação social para conseguir desenhar uma solução que de fato vai ser significante para mudar a vida das pessoas, né? E ele busca através dessa participação e inovação, porque a gente acredita que do jeito que está construindo política pública, a gente nunca vai resolver, né? A gente vai estar sempre atrasado, correndo atrás do prejuízo, né? Então a gente acredita que a inovação ela vai vir da criatividade do Amazônida, né? Esse é o nosso trabalho, seja na periferia, seja numa pequena acupuntura de um espaço público, quando a gente constrói em regime de multirão uma praça, né, no Bengui, no Satélite, enfim. Seja quando a gente está construindo, por exemplo, uma agenda de cidades da Amazônia, que é o que a gente está fazendo hoje, que a gente quer que seja a agenda que vai pautar a campanha dos prefeitos do ano que vem. Né? A gente tá Adorei essa figura da acupuntura maravilhosa. E tem dado certo, hein? Conceito incrível. Tem dado certo, tem dado certo. Aprendi bastante. Não foi? Não disse que eles são danados? Não disse que eles são danados? Então, olha, esse foi o Armarinho de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Tá vendo que a gente não é fã à toa, né, Rita? É isso aí. E vendo foi só vem gente incrível. Olha aí. Ele já trocou de faixa, já tá super considerado incrível. Lucas, onde a gente encontra o laboratório? Em todas as redes? A gente encontra em todas as redes, o site é labdacidade.org e o Instagram é labdacidade. Pronto. Isso aí. É isso, a gente Tchau, semana que vem. Até segunda. Beijo.